Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o movimento do corpo humano, certo? Nós já conhecemos aí, alguns conceitos iniciais sobre movimento, força, energia, o sistema locomotor humano. A gente conheceu também que no nosso corpo existem algumas máquinas simples que proporcionam aí ampliação de força. E na nossa aula de hoje a gente vai passar agora a estudar sobre o sistema nervoso, esse sistema aqui que é fundamental para o movimento, certo? A gente viu aí que o sistema locomotor, ele é basicamente aí formado pelos músculos e pelo esqueleto, no caso pelos músculos e pelos ossos. E aí a gente também tem aqui incluso a articulação, e com isso a gente consegue movimentar o braço, a gente consegue movimentar a perna, o pescoço, e os nossos órgãos também se movimentam involuntariamente, certo? Sem que a gente perceba, sem que a gente ordene, e tudo isso aí está ligado com o sistema locomotor. Mas tem um sistema que eu chamaria até de sistema mais importante do corpo humano, que é ele que está aí, mandando todas as informações necessárias para que haja os movimentos voluntários e involuntários, certo? E existe também uma influência direta desse sistema nas nossas sensações, certo? A gente tem 5 sentidos principais, que são o olfato, que está aí relacionado ao cheiro, o tato, que é realmente a sensação na pele, a visão, certo? O paladar, que tem a ver com o sabor, e a audição, que é o som. Então a gente tem esses 5 sentidos principais que também são aí influenciados por esse sistema que a gente chama de sistema nervoso, ok? O sistema nervoso ele coordena nossas ações e regula a interação do corpo com o meio ambiente. Então todas as coisas de dentro para fora e de fora para dentro, quando a gente fala de sensações, de movimento, vai estar sendo influenciado diretamente pelo sistema nervoso. A gente vai dizer que representa uma rede de comunicações, certo? Que possui a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente e elaborar respostas, as quais podem ser dadas aí nas formas de movimento, sensação e constatações. Então a gente vai ter de fato uma rede de comunicações, certo? Entre o nosso organismo, entre nossos sistemas todos de um modo geral, e também o ambiente. Então aí vai estar tendo uma troca de estímulos que a gente pode representar como movimento, sensação e constatações. E o sistema nervoso está dividido em 2 partes fundamentais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? O central, quando a gente fala aí de centro, de principal, certo? E periférico, a gente fala aí de que está mais distante, ok? E a gente vai começar aqui o nosso estudo sobre o sistema nervoso central. Ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ambos são envolvidos aqui e protegidos por 3 membranas que a gente vai chamar aqui de meninges, certo? A gente tem aqui o encéfalo, certo? Antes que você confunda, encéfalo não é o mesmo que cérebro. O cérebro é um dos órgãos que faz parte desse encéfalo, certo? A gente vai ver isso mais para frente. E também pela medula espinhal. E aqui a gente falou sobre a meninge. Quem já ouviu falar em meningite? Meningite é basicamente uma inflamação nessas meninges, certo? Que são membranas que vão estar aí protegendo esse sistema nervoso, ok? Então a gente vai falar aqui sobre o encéfalo. Ele pesa aí cerca de 1,5 kg, ou seja, 1,5 kg, certo? Sozinho, só o encéfalo. Está localizado aí na caixa craniana, então ele é protegido aqui pelo crânio, certo? Porque ele é de fato muito importante, ele precisa ser protegido. E aí o nosso crânio vai servir aí como se fosse um capacete, certo? Para estar dando proteção. Apresenta 3 órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? São esses 3. Quando a gente vê essa imagem aqui, a gente associa diretamente ao cérebro. Mas o cérebro é de fato só essa massa aqui, mesmo que maior, mas aí também tem outros 2 componentes, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? A gente vai começar aqui nosso estudo pelo cérebro, que é nada mais nada menos do que o órgão mais importante e o mais volumoso do sistema nervoso, certo? Ele está aí se dividindo em 2 partes simétricas, ou seja, 2 partes iguais. A gente consegue repartir ele no meio, certo? E a gente vai chamar essas 2 partes de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, certo? E aqui a gente fala sobre córtex cerebral. Cerebral é basicamente o quê? A parte externa, mais externa do cérebro, ela vai ser responsável aí. Ela vai ser responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita. Sobre todas essas questões e ainda, a gente vai dizer que ela é responsável pelos atos conscientes e inconscientes. Tudo o que a gente faz conscientemente e inconsciente vem aí do cérebro, certo? A memória, o raciocínio, a inteligência e a imaginação.
além de movimentos voluntários do nosso corpo. Então, todas essas questões aqui, e ainda algumas que não foram citadas, são aqui coordenadas pelo nosso cérebro, certo? Então, lembra que a gente falou que o cérebro ele pode ser dividido entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, em partes simétricas? Essa aqui é a visão de cima do nosso cérebro, certo? Ele tem como se fosse essa linha no meio, e se a gente conseguisse dividir ele ao meio, a gente conseguiria ter essa visão, certo? Então, a gente vê aí que o nosso cérebro, de fato, ele é simétrico. Agora a gente vai conhecer o cerebelo, né? Que esse nome aqui tem origem justamente de cérebro pequeno. Então ele está localizado aí na parte posterior do encéfalo, certo? Vai estar aqui na parte posterior e abaixo do nosso cérebro, tá? Como se fosse aqui na nuca. E ele tem como principais funções manutenção do equilíbrio e da postura do corpo, certo? Então a gente só consegue estar aqui em pé, com a postura boa, com equilíbrio, graças ao encéfalo. Existe um estudo, né, que fala de pequenas lesões lá no encéfalo. Aconteceu o quê? Alguns ratos não conseguem mais andar em linha reta, então ele é extremamente importante. A gente fala aqui também sobre o controle do tônus muscular, que é basicamente o controle de quando o nosso corpo, os nossos músculos eles estão contraídos e relaxados. Ajuste de movimentos corporais também são funções importantes aí do cerebelo. E por fim, a aprendizagem motora, certo? Está diretamente ligado aí também com os movimentos. Agora a gente vai conhecer aí o último componente, o tronco encefálico, certo? Ele está localizado aí na parte inferior do nosso encéfalo, né? Então a gente pega aqui, debaixo do cérebro, né? Até quando está ligado lá à medula espinhal. O tronco encefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Então ele vai estar mandando lá os impulsos nervosos para a medula e assim sucessivamente para o resto do corpo, e o inverso também está acontecendo. Ele vai pegar as informações que vêm do corpo e enviando para o cérebro. Além disso, ele vai estar produzindo estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e os reflexos, como tosse, espirro e deglutição, ou seja, o ato de engolir. Então aqui são estímulos fundamentais, vitais ao nosso corpo humano, que a gente não percebe que está fazendo, mas aqui está sendo controlado por essa parte do nosso encéfalo, certo? Agora a gente vai conhecer a medula espinhal. A medula espinhal, assim como o cérebro, ele também é protegido aí por vários ossos. Nesse caso aqui, a nossa coluna vertebral, né, que é composta por várias vértebras, vários ossinhos, protegem aí a nossa medula, certo? Então a gente vai dizer, que é um cordão de tecido nervoso, certo? Que vai estar dentro da coluna vertebral. E aí na parte superior ela vai estar conectada diretamente ao tronco encefálico. Então essa conexão do cérebro, né, no caso do nosso encéfalo com o resto do corpo, vai se dar por causa dessa estrutura. Sua função aí é conduzir os impulsos nervosos, certo? Do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, ou seja, os nossos reflexos. Então, essa daqui também é outra parte extremamente importante do nosso corpo. Agora a gente vai conhecer o que seria o sistema nervoso periférico. Ele a gente vai dizer que ele é menos importante do que o central, certo? Mas não quer dizer que ele seja rejeitado ou qualquer coisa assim. Só que ele tem uma função, vamos dizer, inferior. Ele é composto aí pelos nervos que se originam no encéfalo e na medula, certo? E esse sistema conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo, certo? Então a gente vai estar dizendo aqui, esse é um sistema que vai estar ligando o sistema nervoso central, ou seja, os encéfalos, a medula espinhal, a todo o restante do corpo, já que o central ele é responsável aí por estar mandando essas informações. Então a gente tem aqui, todas essas estruturas em azul seriam todos os nervos que estão espalhados pelo nosso corpo. Então aqui, vai desde o nosso crânio, a cabeça, até as pontinhas do dedo, do pé, da mão, certo? Ele passa por todos os órgãos do corpo, já que o sistema central ele coordena realmente cada movimentozinho, inclusive todos os órgãos. Então a gente tem aqui no sistema nervoso duas classificações, né? Ela é composta aqui por nervos, certo? Que se originam nos encéfalos. Na medula espinhal, esse sistema conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então a gente vai ter aqui o sistema nervoso somático. O que é o sistema nervoso somático? A gente diz que ele vai estar regulando as ações voluntárias do nosso corpo. Então as reações que eu faço querendo fazer. Então movimentei o braço, eu quis fazer isso, então é um movimento voluntário.
Então a gente faz aqui, eles estão, né, sob controle de nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética de todo o nosso corpo. Então, sistema nervoso somático tem a ver diretamente com os movimentos que a gente quis fazer, os movimentos voluntários. E o sistema nervoso autônomo tem a ver aí, né, atua de modo integrado com o sistema nervoso central, certo? Apresenta duas subdivisões, o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, certo? Então a gente está falando aí de movimentos involuntários, os órgãos eles se movimentam sem que a gente perceba, sem que a gente ordene. E também o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai estar inibindo o funcionamento desses órgãos. Então, se em algum momento os órgãos precisarem parar de funcionar, está sendo aí diretamente ligado pelo sistema parasimpático, certo? E por fim, a gente vai conhecer o neurônio. É a célula que compõe aí cada parte, vamos dizer assim, do sistema nervoso, certo? A gente disse aqui que ele é composto por 4 estruturas diferentes. A primeira delas, dendritos. Esses dendritos, eles são pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros neurônios. Então, os neurônios eles vão estar como se fossem enfileirados, certo? E aí, desses dendritos vão passar as informações de um neurônio para o outro. Isso por meio da sinapse. Por quê? Porque existe uma diferença, né, um espaço entre esses dois neurônios. Vai ter um neurônio, o outro, dentro deles um espaço, e aqui naquele espaço vai estar passando as informações, a gente chama de sinapse, certo? O axônio, que é um filamento alongado e fino da célula e transmite os impulsos nervosos, ok? O corpo celular, onde vai ficar aí o núcleo dessa célula, porque o neurônio é uma célula, vai ter um núcleo lá dentro, e a bainha de mielina. O que é isso, né? A mielina é uma substância isolante que vai ser produzida pelo axônio e tem como principal função aumentar a velocidade da transmissão das sinapses, certo? Ou seja, dos impulsos. Então, aqui, de forma maior, a gente tem uma célula animal, que a gente chama ela de célula eucarionte, a gente já viu aqui, certo? Então, ela tem várias organelas, inclusive o núcleo, onde vão estar lá os cromossomos, o material genético. E aí, a gente tem a célula, o neurônio, que também acaba sendo uma célula eucarionte, por quê? Porque também é uma célula animal, certo? Então, aqui a gente vê o corpo dele, os dendritos, que é quando vai estar passando aqui as informações, certo? O axônio, e aqui a gente vai ter a bainha de mielina, que é justamente, ó, essa estrutura aqui que vai estar isolando, fazendo com que essas sinapses sejam mais rápidas. E a gente vai ter 3 tipos principais de neurônios. Os neurônios sensoriais, que estão aí diretamente ligados, né, com a parte sensorial do nosso corpo, né, com as sensações, os sentidos e tudo mais. Os neurônios motores, que tem a ver diretamente com os movimentos, e os neurônios de associação, que a gente fala que esses aí eles são os neurônios que vão estar ligados aí, mandando diretamente as informações, né, do nosso sistema nervoso central para o periférico e do periférico para o central. Então, pessoal, por hoje é só. A nossa aula fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!